Para vocês mais uma mensagem. Vamos ouvir o hino Ana Beatriz, Novo Lar. Mais uma mensagem. Posso ouvir pela fé os passos de um Deus que perto está. Vem chegando o dia em que toda língua confessará que só Cristo é verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Pode cantar comigo? Cada dia que passa me sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sem fim. Lá verei os queridos que tanto amei, chamas morte ali reinará meu novo lar. Louve ao teu Deus quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido pro existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Amém. Quando o céu enfim se abrir, numa nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Cadê os remidos do Senhor louvando? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo
Antes de a gente abrir a palavra de Deus, a gente abre a boca para falarmos com Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a mensagem que vai ser passada aqui é a tua advertência, o que aconteceu, e o Senhor não mudou, assim como o Senhor não mudou a tua salvação, desde antes da fundação do mundo, está à disposição e muitos estão rejeitando. Essa mensagem possa ser escutada aos quatro cantos da terra, também se refere à segunda vinda de Cristo. E as pessoas do Zap, do YouTube, os meus vídeos é no máximo 3 dias, e os sinais 24 horas, porque só está aprofundando. É o que eu te peço em nome de Cristo, amém. O título da mensagem é: Vivemos dias de Ló, o mundo como nos dias de Ló. Vivemos uma época que a imoralidade está crescendo cada vez mais. O povo está cada vez mais promíscuos e cada vez mais longe de Deus. Não tem como pensar todas essas coisas. 2 cidades, Sodoma e Gomorra, as 2 cidades mais imorais de todos, vendo essa triste realidade, mais imorais de toda a Bíblia, essa triste realidade antes da segunda vinda de Cristo. Vamos conhecer a história dessas 2 cidades do Antigo Testamento, compreender o porquê elas foram destruídas, para que não venhamos cometer os mesmos erros das pessoas que moravam ali, mesmo tendo acontecido há milhares de anos. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus, por o maior amoroso que possa ser, é justo, se ira e tem paciência limitada com os pecados e com o ser humano. A verdade, Deus está irritado com a imoralidade do mundo atual. Assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra, diante disso vem a pergunta: qual nossa postura diante de tanto pecado? Será que estamos participando tudo isto? Isso também. Vamos ver alguns motivos importantes para nós ver a história de Sodoma e Gomorra. Primeiro deles, a história dessas cidades, comparando a segunda vinda de Cristo. Veja, Jesus disse em Lucas 17, 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, se não houver arrependimento. No dia e fé também, que o testemunho, o filho do homem voltar, à volta de Jesus é comparado aos dias de Ló. E aquelas 2 cidades, não somente aqui ao que acabamos de ler, mas também por causa do crescimento da imoralidade sexual, mesmo da mesma forma que a maioria da população de Sodoma e Gomorra foi destruída por esse pecado. Muitos também vão talvez ser destruídos no juízo final. Segundo motivo, Jesus nos pede para lembrar de uma personagem dessa história. Verso 32 de Lucas. Jesus nos diz: lembram da mulher de Ló. Eu e você explica depois por que Jesus disse isso. Terceira coisa, que precisamos estudar essa história e porque elas ficaram como exemplo para nos saberem o que vai acontecer com aqueles que praticarem os mesmos pecados. Vejam, segundo Pedro 2,6, disse Deus, Deus condenou as cidades Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando como exemplo do que vai acontecer aos ímpios se não arrepender. Malaquias 4:1.
O dia virá, arde como fornalha, topo soberbo como é de pedrada, serão abrasados de sorte que não ficarão nem ramo nem raiz. Segundo Pedro 2,9, vimos os motivos afundar ao conhecer essa história. Vamos ver 8 lições que podemos tirar. Sodoma e Gomorra, uma lição, e nunca se afaste de Deus. Uma coisa que vamos saber das duas cidades, sobre Ló, quem foi ele, por que é tão importante nessa história toda. Para isso, nós vamos ver a Bíblia. Gênesis 11:27. Essa é a história da família de Ló, que gerou a história da família de Ló. Terá gerou Abraão, Naor, Arã, que gerou a Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O que vemos em Arã, que Ló era sobrinho de Abraão. Sabemos que Abraão não podia ter filhos, então Abraão adotou seu sobrinho Ló. Seu pai tinha morrido, o pai de Ló, quando Ló ainda era jovem. Como Abraão era servo de Deus, profeta, entendemos que lá também era que ele havia aprendido com Abraão, seu tio, temente ao Senhor. A Bíblia disse que Abraão era muito rico, dono de muito gado, tanto que os pastores de Abraão e Ló brigaram por falta de espaço. Sendo assim, Abraão se decidiu separar de Ló. Enquanto Abraão seguiu seu caminho, Ló escolheu Sodoma, que era banhada pelo rio Jordão e tinha a terra mais bonita, verde como um jardim, mais fértil, e era muito próspera. Dinheiro, né? Às vezes nós precisamos nos separar de pessoas importantes. Jesus disse: quem despedir de tudo, amigos, parentes, irmãos, mulher e homem, de até sua própria vida, se não fazer isso, não é digno dele. Querendo ou não, Abraão já tinha feito isso. Ao Deus lhe pediu para deixar seus parentes, as cidades e as capitais hoje, né? Ir para uma terra desconhecida, né? Exemplo, a Sodoma e Gomorra hoje. Hoje, para as que estão suas conhecidas, exemplo, suas cidades, não quer seguir a orientação de Deus. Porém, Abraão nunca se separou da pessoa de Deus mais importante da sua vida, o próprio Deus. Mas Ló encantou com tudo que Sodoma tinha para os seus habitantes, e casou e teve filhos com uma mulher sodomita naquela região e pagã. Mas que Ló continuasse acreditando em Deus, ele afastou do Senhor para viver sua vida naquele lugar. Por mais seria bom, não tinha presença de Deus. Ló foi salvo por causa de Abraão. Era habitado com Arão por causa de Moisés, por um povo idolatra. Acontece que a presença de Deus em nossas vidas é indispensável. Jesus diz: sem mim vocês não farão nada. Temos que ser como Abraão, pai da fé, não deixar a presença do Senhor no dia em que formos chamados a sair da presença dos nossos pais para casar ou separar de alguém importante. Primeiro, alguém nos abandona, sai nossa presença. Temos ver, Deus nunca nos abandonará. Ele é um amigo que está sempre conosco e não longe. Porém, busque a presença do Senhor em sua vida. Amém. A segunda lição, vamos ver as escolhas erradas trazem problemas. Sodoma e Gomorra eram cidades muito ricas e oferecia todo conforto para que seus habitantes vivessem bem. Isso atraiu Ló. Ele era
e ele era juiz também. Provavelmente era um jovem que sonhava viver na vida e vencer como muitos de nós. Era costume as autoridades hospedar as pessoas importantes de fora na casa. De nós, então ele decidiu mudar para aquela região, mas algum tempo depois as coisas começaram a mudar e toda aquela propriedade acabou. Isso porque o rei de Sodoma e o rei de Gomorra se uniu a outros 3 reis para guerrear contra os reinos inimigos, chamado o Vale de Sidim. Mas eles foram derrotados, mas como Ló fazia parte daquele grupo, mas acabou sendo levado como prisioneiro, juntamente com todos aqueles de Sodoma e Gomorra. E a história continua, até que Abraão e seus servos conseguiram resgatar o seu sobrinho e libertar aqueles 5 reinos. Essa situação nos ensina que não basta possuir riquezas e posses como Ló possuía. Se a nossa casa, nossa família ou nossa vida não tiver voltada para os bens materiais, mas cedo ou mais tarde os problemas vêm. Se não há quem recorrer. Jesus disse: não acumuleis tesouros para vocês na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas sim no céu, onde a traça e a ferrugem não o destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6,19. Amém. Nós precisamos entender que o dinheiro e os bens materiais não podem livrar de problemas e destruição, e muito menos desse mundo de pecado. Vimos na primeira lição a presença de Deus deve ser nossa prioridade, a busca a Ele, estudo da palavra, oração, pois só Ele pode livrar-nos das coisas que estão para acontecer neste mundo. Amém. A terceira lição: saiba escolher quem andará a seu lado. Não duvida que Ló era um homem justo e temente a Deus, mas ele fez uma escolha errada depois que mudou para Sodoma. Uma delas que foi se casar com uma mulher daquele povo, que continuavam a adorar Deus pagão, não ao Senhor, e por causa dessa influência dentro de sua própria casa, Ló afastou de Deus e passou a viver num ambiente onde outras entidades eram adoradas e recebiam sacrifícios, e suas filhas cresceram debaixo dessa religião pagã. Elas cometeram um erro gravíssimo contra seu pai e contra Deus, que já eu vou contar para você. Agora é importante entender que a Bíblia condena a união com pessoas que não servem nosso Deus. Buscar em Deus. Não podemos fazer aliança com pessoas corrompidas pelo pecado, como nos ensina o apóstolo Paulo. 2 Coríntios: não se ponha em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, a comunhão a luz com as trevas. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. 2 Coríntios 6,18. Como diz Deus: habitarei com eles, andarei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles, serão meu povo. Separem, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura e os recebeis. Tome muito cuidado, irmãos, não casem com uma pessoa que não quer saber de Deus. Não se envolvam em negócios que não têm os mesmos princípios
bíblicos confiam, Deus tem melhor para você. Prefira encontrar a pessoa ideal de que sofrerem as consequências de uma má escolha, de ter um cônjuge que não caminhará teu lado e ao lado de Deus. Quarta lição: Deus quer salvar todos. Todos os habitantes de Sodoma e Gomorra eram imorais, tanto e Deus disse a Abraão: não havia sequer 10 pessoas justas naquela região, e que é por isso ele iria destruir aquelas 2 cidades. Então os anjos do Senhor foram àquela cidade para avisar Ló o que aconteceriam, e enquanto eles juntavam, diversos homens tentaram invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos. Acho que esse mundo vai chegar a esse ponto. Que ali estavam. Você consegue imaginar essa situação e enxergar quanto aquelas pessoas eram impuras e profanas? E a Bíblia conta aqueles grandes anjos fizeram com aqueles povos controvertidos ficassem cegos. Depois eles perguntaram a Ló: você tem mais na cidade filhos, genros ou filhas ou qualquer outro parente? Já era tarde. Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas a Deus contra este povo são tantas que eles nos enviou para destruir a cidade. Deus enviou os anjos. Gênesis 19:12. Olha isso, assim como Deus não salvou Noé do dilúvio, sua família toda, ele quis fazer o mesmo com Ló, mesmo sabendo que os familiares da sua mulher eram todos idólatras. O Senhor quis salvar por amor a Ló, seu servo, e a mesma coisa acontece com nós hoje. Deus não quer apenas que você seja salvo, Ele quer salvar sua família inteira. Se você já é um cristão, você precisa levar a palavra de Cristo aos parentes e aos que você alcança. E é difícil evangelizar, principalmente as de dentro da nossa casa. Tenho muitas dificuldades, mas temos que avisar as pessoas ao nosso alcance que Jesus está às portas, que precisamos entregar a Ele completamente. Caso contrário, sofreremos o castigo da destruição de Deus. Então vamos orar para que pedimos a Deus coragem, sabedoria, que Ele abre oportunidades para que gente evangelize as pessoas de nossa casa e parentes e quem nos alcançar. Amém. Quinta lição: aprendemos com essa história jamais brinquem com a palavra de Deus. Assim que recebeu a mensagem do juízo de Deus, Ló foi até seus familiares. Um artista do exterior, o maior queimador de Bíblia do mundo, desafiou a Deus, e ele era muito rico, milionário. Ele caiu na pobreza e acho que está até doente. Deus é bom. No show dele, que o Deus dos crentes não existe. Dá o aviso, a Bíblia diz, Gênesis 19:14. Então Ló foi falar com seus genros, quais iam casar-se com suas filhas, e disse: saiam depressa desse lugar, porque o Senhor está para destruir as 2 cidades. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Gênesis 19:14. Jesus falou: preguem a minha vida até que eu venha. Os gêneros e os sinais de Ló e vê também, não levaram a sério a mensagem de Deus. Está sendo assim, muitas pessoas choram que futuro o sogro, mensagem de Deus, acharam que o futuro sogro
estava fazendo piadas com eles. E infelizmente, isso que está acontecendo nos dias nossos, as pessoas ouvem a palavra, mas não a levam a sério. Isso também acontece dentro das igrejas. Também viu, irmãos, muitas pessoas vão aos cultos, sentem que Deus está chamando, ao sair de lá, continua vivendo suas vidas que bem entende, mas esse é problema muito grave. Os gêneros de Ló foi destruído por não acreditar na mensagem do Senhor. Eles ficaram lá, não eu ouvindo, e foram queimados junto com aquele povo. Então não caia no mesmo engano. Lição 6. Que temos que entender, não demore para aceitar o chamado de Deus. É hoje, é agora. Daqui um minuto ninguém conhece o futuro a não ser a divindade. Gênesis 19:15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou você também serão mortos. O Ló também ia se perder. Quando a cidade, tipo como a dor do parto, quando Jesus vai vir, né, for queimada, tendo eles hesitado, os homens o agarraram pela mão, também a mulher e 2 filhas, e tiraram dali à força, os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha que interessante, irmãos. Os anjos apressam Ló para tirar da cidade antes aquilo fosse destruído. Ló não estava com a mesma pressa, urgência que eles. Por causa disso, os anjos agarraram toda aquela família pelo braço e os obrigaram a deixar aquele lugar o quanto antes. Você já parou para pensar? Deus tem mais pressa do que nós de nos salvar e tirar desse mundo logo. É a maior delas, é para nossa conversão. Muitos dizem, mas eu sou muito jovem para abandonar tudo por causa de Cristo. Deixa eu aproveita minha vida, depois eu me converto. Já outros pensam assim, eu quero trabalhar, ganhar muito dinheiro, eu quero me casar. Depois eu penso em Jesus. Mas, irmãos, nossa vida é como uma neblina. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar ou estar morto. Não podemos estar mais. Então, quem garante que você terá tempo para essas coisas antes de buscar ao Senhor? O profeta Isaías disse, Isaías 56:6, busquem o Senhor enquanto pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. 7ª lição, nunca olha para trás. Agora vamos falar da mulher de Ló, como Gênesis 19:24. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, o dos anjos, fujam por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Jesus falou, quem começa lá da terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das 2 cidades e as vegetações. Gênesis 19:24. Olha isso, irmãos. Quando Ló e sua família se distanciaram das cidades, Deus mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo toda a sua população. A Bíblia diz que a mulher de Ló, que não temiam a Deus, cometeu um erro fatal. Veja, aconteceu, Gênesis 19:26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Gênesis 15:13. Isso nos mostra que aquela mulher estava presa à sua religião e por ter aceitado deixar Sodoma com sua família, seu coração permaneceu em Sodoma.
nas práticas pecaminosas. Seu corpo, mente estava atrás de Sodoma. Mateus 6:24. Jesus disse: não pode servir dois senhores, porque todos dois ficam aborrecidos. Ou segue um e abandona o outro, ou os dois ficam aborrecidos. Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração, disse Jesus. Existem muitos falsos cristãos assim hoje, com o corpo no caminho de Deus e o coração no mundo, na pornografia, no desperdício do tempo de Deus nos deu para as coisas espirituais. Examinar as escrituras, o tempo perdido, internet, assistir jogo, inventado pelos maçons no século XVIII, Londres, e o Papa Francisco morreu e o da agora assinou, e Bento XVI. Domingo, o jogo Bafomé Satanás, a estrela, cinco estrelas, 5 rodas das Olimpíadas. A estrela de Bafomé assinou, e o Papa Leão, não estou condenando eles não, e nem os maçons, tem salvação. A bola representa a mente, o planeta e o sol, por pessoas que estão jogando e assistindo, que as olhas vai aonde o olho vai, aonde a bola for, até fazer gol, e tem até carro muito bom que aí já não é pecado ter o gol. O redondo foi em 1996 chamado gol da Copa do Mundo, Gol Copa, ser o ano da Copa do Mundo. Eles só pensam coisas da terra e que o mundo oferece prazeres e não coisas do céu, assim como a mulher de Ló. Uns dizem: somos fracos para Jesus, mas para ter uma família, não para correr atrás de um futuro. Não é fraco tirar uma carteira que é difícil, habilitação, que essas coisas não é pecado, mas quando eu entrego meu coração, vida a Cristo, Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei-vos de mim, porque o meu jugo é suave. O meu discípulo deve carregar a sua cruz. O jugo era canga nos bois, é eu e Cristo. 1 João 5:3, Mateus 16:24, o meu fardo é leve, é sua lei. 1 João 5:3, este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. O fardo é leve aos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. João 14:15, Jesus disse: vocês guardam os meus mandamentos, quando eu guardo o meu Pai, e eu rogarei a ele enviará o Consolador, o Espírito Santo, da verdade, ficará com vocês para sempre, eu não deixarei vocês órfãos. Apocalipse 12:17, o remanescente, a ira do dragão, por causa que nós guardamos o mandamento de Deus, mas somos salvos por Cristo. Apocalipse 12:17, Romanos 9:27, Isaías pregou para os egípcios, foram como a lei de uma maior remanescente que será salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós seria como Sodoma e Gomorra. Se for seu caso, arrepende dos seus pecados, converte para você voltar ao passado, velha vida, mas diz não para essas tentações. Não faça como a mulher de Ló, prendeu muito no passado do mundo pecado. Sodoma abriu a mão de tudo, o futuro Deus tinha para ela, e esse é Jesus. Nós mandou lembrar da mulher de Ló, ele está para voltar. Nós não podemos ficar envolvidos e apegados coisas dessa terra. 8ª lição: cuide sua mente. Ao ser destruída as 2 cidades e a mulher de Ló virou uma estátua de sal, foi viver suas 2 filhas numa caverna com Ló, perto de Zoar. Ele foi para uma montanha das 5 cidades de Zoar, perto de Zoar, do vale. Depois ele e suas 2 filhas foi para a montanha de Moabe. Gênesis 19:30-38. Aí elas embriagou Ló e ficou grávida para
dando à luz, próprio pai, dando à luz os Moabita, nação perversa, coisa terrível, coisa, Gênesis 19:31, as filhas ficou grávida, Ló a preservar a linhagem do pai, isso é imoral, o que elas fez com o próprio pai, elas embriagou, ele, e onde elas tiraram essa ideia em Sodoma, ao Ló falar que elas virgens, difícil acreditar na mente, tão corrompida e imoral, duas cidades, e você não está com a mente corrompida pela promiscuidade, imoralidade, onde você viver, irmãos, imoralidade está na internet, televisão, maneira que pessoas se vestem, calça apertada, short e mini saia e short curto para as mulheres, também short, calças apertadas e camisas para homens. Muitas mulheres e também homens que vê até a parte íntima dos homens. Foi indecentes as letras das músicas. Isso tudo tem contaminado a mente das pessoas desde a infância, fazendo elas ter uma mente pervertida desde cedo, pois isso existe tantas coisas de abuso, adultério, divórcio, homossexualismo e doenças sexualmente transmitíveis. O diabo age em nossas pessoas, ele age como agiu nas cidades. Temos que, nas duas cidades, buscar Cristo para nossa mente, coração não ser poluído com o lixo desse mundo, que para os que seguem é luxo. Paulo diz, considero como as coisas desse mundo como esterco para ganhar o poder e ganhar a Cristo, o nosso Salvador. Filipenses 3, de 8 a 16. Nossa reação é viver num mundo tão imoral como Sodoma e Gomorra. Não permite com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa e agradável vontade do Pai. Romanos 12, 2. Não de nós, não dos desejos da carne. Essa Sodoma e Gomorra que nós habitamos será queimada. O foco está em 2 Pedro 3, 7. Os céus e a terra que se vê foram destruídos pelo dilúvio, estão entesourados para ser queimado com fogo, e novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Todos estão sendo justificados por Deus Todo-Poderoso. Pedro, 1 a 2 Pedro 4, 17, Eclesiastes 12, 13, para nos livros e aceitar Jesus como nosso Senhor Salvador e andar com Ele todo tempo. Amém. 1 a 2 Pedro 4, 17, 1810, já 216 anos, nós estamos em 2026, para 2010 com 200, 2026, 216, e Daniel 8, 12, a verdade deitada por terra, 8, 14, prosperou. Quanto tempo durará a visão nojenta, a verdade deitada por terra? Até 2300 tarde de manhã o santuário será purificado, Jesus no céu, e o nosso que é mais importante. E até lá fogo vai ser queimado. Tirar a memória dos anjos, os pecados no céu. E Hebreus 8, 1, agora não mais sangue de bode ou de touro, mas precioso sangue de Cristo que penetrou no santuário para fazer expiação dos nossos pecados e nos interceder por nós em tempo oportuno. E Hebreus 9, 16, Jesus fala em Mateus 5, 17, a lei, nem um tio nem um jota, com a justiça dele, não com os judeus, nem com os sábios, e a salvação para toda a geração, antes da fundação do mundo, que Roma tirou 870 capítulos da Bíblia, as duas famílias, do Deus e Adão mais Eva, o quarto mandamento, estamos no mandamento sábado da semana da criação, os 5 livros Pentateuco de Moisés, e o 10º mandamento, que é o próximo, as coisas, os bens, que não roubarás, e o esposo ou a mulher do próximo, não destruir a família, dividiu no meio. E mais 3 mandamentos que nós somos protegidos no juízo: não mate, não roube, não estrupa, honra seu pai e tua mãe.
certo? E deixa eu ver aqui, e Eclesiastes, 1 a 2 Pedro 4,17, o juiz de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitam o evangelho de Cristo? Romanos 2,12, muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que com a lei pecamos, pela lei somos julgados. Com a lei somos julgados, pela lei. Tiago 2,12, de tal modo de falar, de tal modo de proceder, discípulo de Cristo, não é adventista, não é nada, mas eles pregou às 7 igrejas, de tal modo de falar, de tal modo de proceder, porque não sabeis ser julgado pela lei da liberdade. E Eclesiastes 12,13, o resumo de todos é: temam a Deus e guardem os seus mandamentos, que já é juízo. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. Quando Jesus falou, tudo está escondido, será revelado, está segredo, será descoberto. Daniel 12,4 e Apocalipse, tempo do fim, Mateus 24,1, Lucas 24,25, são proféticos. Os sinais no sol, na lua, nas estrelas, as ondas do mar, bramindo, engolindo cidades, pessoas não estão querendo deixar, como a mulher de Ló, não estão querendo vir para o interior, para as roças, que nem água compra, nem luz, coisas naturais, certo? E vai na cidade só pregar o evangelho, e os dias que festividade nós não vai, porque não pertence a Deus e o seu povo, certo? Eu sou profeta, Números 12 seus, quem se oferecer a ser profeta, Deus lhe comunicará isso, e em visão manifesta a ele. Eu ao pássaro branco na minha frente, porque o verdadeiro profeta tem que ter o sinal de Deus. Não me interessa se eu represento Moisés em Atos 3,22, interessa eu estar salvo e toda essa geração, certo? Deus mandou respeitar as autoridades e orar pelas pessoas que ele quer salvar toda, em todo o tempo, em toda parte da terra, certo? E 1 Timóteo 4,12 ou 1 diz: segue a verdade de Cristo, cuidado com a doutrina de segura, seja paciente, fazendo assim você salvará a muitos e a si mesmo, certo? E os do Zap e do YouTube, mais uma vez, os sinais é um dia, os meus vídeos 3, porque tudo ao mesmo tempo, certo? Inclusive testemunho, inclusive a Bíblia. Eu quando fala coisa que não está na Bíblia, porque eu já tenho um bom conhecimento, mas não vou confiar nisso não, eu já nem vou, porque não está na Bíblia. Ó, Jesus ao morrer desceu ao inferno, Satanás, né, o purgatório de Roma, e assim se vai. Jesus não deu conta de salvar, pegou Maria, não pegou Débora, juíza, profeta, no Velho Testamento, não pegou o anjo Gabriel. Por quê? Porque tinha um Pai e o Espírito Santo. Entendeu bem? A Bíblia diz em Mateus 15,13, Jesus diz: toda plantinha que meu Pai não plantou nesse livro será arrancada fora por ele. Os 4 terrenos, nós, a semente, a palavra, Jesus semeia, o diabo semeia o joio. A primeira semente foi jogada nos espinhos. São as pessoas que ouvem a mensagem, mas as preocupações, os negócios, as riquezas, os vícios, os luxos desse mundo aumentam e sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. Ninguém come fruto de vez verde ou podre. Ele come é maduro. A segunda semente impera, recebeu com o meu coração, logo vi a tentação moderando tudo. A terceira semente foi jogada na beira do caminho, não deu ligança como está agora. As coisas pisou e tudo, e não deu em nada. E a quarta semente foi jogada num terreno limpo. São as pessoas que recebem com bom coração, bom e obediente, produz 30, 70 e 100. Estes são os filhos do reino. A idade de Cristo batizou 30, para batizar nas águas, logo falou com Nicodemos, só em caso de doença que não. E 70 é o perdão. E 100, você deixa uma coisa desse mundo para a vida eterna, você ganha 100 vezes mais. Então, um abraço para vocês e até já. Estou pregando, eu tô passando mensagem direto. O meu dever eu estou fazendo, cortando o coração de